Seja muito bem-vindo a este, que é um episódio mais do que especial do nosso podcast Viva a Voz Delas. E hoje, com o coração cheio de alegria, eu quero contar para você que a gente está aqui gravando o nosso último episódio desta série que, se Deus quiser, vai continuar e logo, logo a gente vai voltar com muitas histórias incríveis para conversar com você, mulher. Mas eu gosto de reforçar que este episódio é da vida real, não é aquela história só de vida bonita, enfeitada, decorada que a gente posta lá no Instagram, não. Aqui a gente fala de histórias reais, com pessoas de verdade, que tem muito conteúdo para passar. E se esse episódio fizer sentido para você, já fica o meu convite. Compartilha com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua vizinha, compartilha com todo mundo que vai fazer sentido para elas. E fica válido sempre o meu lembrete, o seu papel e a sua caneta, ou o seu celular. Anota tudo aquilo que vai fazer sentido para você, porque a gente já sabe, toda história um grande aprendizado. E hoje a gente vai conversar com duas mulheres incríveis. Nós estamos aqui na presença da Rosa e da Alexia. A Rosa, que é a mãe da Alexia. A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores. Sejam muito bem-vindas. Que bom ter você aqui, Rosa. Obrigada. Que bom ter você aqui, Alexia. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a aceitação de vocês. E esse é um episódio especial, como eu disse, por ser o grande fechamento que a gente vai ter aqui. E olha só, eu comentava com a Rosa e com a Alexia que eu não conheço elas, né, fora daqui da Viva, estou conhecendo elas hoje. Mas, como todas mulheres, como nós mulheres, sempre temos grandes histórias para compartilhar. Eu quero muito conhecer vocês hoje, quero conhecer a jornada de vocês também e o que trouxe vocês até aqui, tá? E eu quero muito conhecer a Rosa, né? A Rosa que já tem aí uma carreira. Ela me contou que ela está aqui, ó, há 22 anos já com salão de beleza, Araújos Hair. Araújos Hair, que trabalha com mechas, penteados, maquiagem, unha, sobrancelha, que mais? Tintura, faz muita coisa lá e a gente vai conversar mais sobre isso. Rosa, para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouco da tua origem, aonde você nasceu, como foi a tua infância e como você chegou aqui em Pinhalzinho. Vamos fazer um resumo aí, uma retrospectiva da tua vida. Bom, eu sou pernambucana, nasci em Serra Talhada e vivi lá por 11 anos, né? E fui para São Paulo. Aí de São Paulo vim para Santa Catarina. Olha só. E os seus pais moravam lá em Pernambuco, então? Em Pernambuco. Moravam lá. E eles ainda moram lá, Rosa? Não, eu sou numa família de 15 irmãos. 15 irmãos. É. E meu pai veio a falecer quando eu tinha 4 anos. E aí começou a história, né? Eu vivi lá, depois migraram para São Paulo. Como foi a tua infância, Rosa? Com tantos irmãos, você era uma das mais velhas, das mais novas? Como é que era? Eu sou a 11ª, eu acho. 11ª. Era muito filho. A gente se perde. Então a infância, assim, foi boa, né? Não posso dizer que foi ruim, né? Porém, meu pai faleceu quando eu tinha uns 4 anos, lembro pouco. E aos 8 anos eu tive que começar a trabalhar para ajudar a criar meus outros irmãos. Mas a minha mãe não deixou nenhum passar fome. Ela passou por nós. Ela passou por vocês. Para alimentar os demais. Uma escolha dela. Escolha dela. E ela trabalhava com o quê? Vocês faziam o quê lá, Rosa? A gente trabalhava com carne. Carnes? Açougueiro. Ah, tá. Tinha um açougue. Ela trabalhava com outras pessoas, né? Não era dela. Entendi. Como funcionário. Isso. Entendi. E o que fez você se mudar para São Paulo? Você veio com outros irmãos também? Como foi isso? Eu já tive minhas irmãs mais velhas casaram e mudaram para São Paulo.
Aí lá a gente foi indo de um por um, né? Até todo mundo estar lá, a ter uma vida melhor. Todos os irmãos foram para lá? Uhum. Um de cada vez? É. Acho que E o objetivo era esse? É. Era ter uma vida melhor. ter uma vida melhor. E vocês encontraram isso em São Paulo? Sim. Encontramos. Trabalhavam com o que lá, Rosa? Olha, eu trabalhei um pouco de doméstica e um pouco eu estudava. Aí uma hora eu tinha que optar, ou estudar ou trabalhar para poder seguir. Mas, assim, foi bom, foi ruim, são tudo aprendizado, né? Poderia ter ido para outro lado, poderia, mas no momento não era o que a gente queria. Aí, aos 13 anos, eu fui trabalhar numa loja de tecido, aos 15 virei gerente. E de lá, minha patroa, né, me ajudou a ter algo, né, a mais, para poder conseguir fazer meus outros irmãos. E sentia medo, Rosa? Não, só coragem de crescer. Só coragem. Só coragem. Porque hoje, né, eu fico imaginando há tantos anos atrás. Mas hoje a gente falar em mudanças, hoje que tem um telefone com WhatsApp na mão, que tu faz uma ligação de vídeo, tu sabe que você vai conseguir falar com a pessoa, mas naquele tempo não tinha nada disso. Escreviam cartas. Cara, Quanto tempo para chegar a carta e se comunicar? uma semana. Em média é isso. É. E escreviam muitas cartas, Rosa. Sim, bastante. E a tua mãe ficou lá, em Pernambuco, ficou lá. Uhum. Olha só. E os filhos foram indo, todos eles. Todos eles. E aí, como é que foi? Você decidiu trabalhar e conseguiu conciliar com o estudo? Que você disse que tinha que fazer uma escolha, né? Eu escolhi, uma hora eu escolhia trabalhar, outro ano estudar. Mas era assim que eu fazia a troca, até chegar ao objetivo. Uhum. E você conseguiu estudar até qual ano? Assim, até ensino médio, segundo grau? Conseguiu fazer? Até o ensino médio. Ah, tá, entendi. E aí lá trabalhava como empregada doméstica, ia trabalhando... Eu trabalhando no que dava, porque assim, antigamente não tinha essa restrição que hoje tem, né? No conselho tutelar, você não poder trabalhar. A gente tinha que trabalhar, não tinha como. Uhum. E hoje já tem, né? Essa restrição. Lá não tinha, então Uhum. tinha que trabalhar. E aí você estava em São Paulo e veio para Santa Catarina. Que idade você tinha quando isso aconteceu? Eu conheci meu esposo quando eu tinha 18 e ele tinha 17. Na época a gente virou amigos, são da mesma cidade, né? E ele fazia no Senac, né? Que era modelagem. Aí na época ele começou a estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E quando eu tinha minhas duas meninas, né? Isso passou um tempo. Aí a Dallas contatou ele para vir para cá, para Santa Catarina. Aí a gente veio. Isso foi quando, Rosa? Em 2000. Em 2000. 2000. Fazem, então, 26 anos já que 26 vocês moram aqui. 26 anos. E os demais irmãos ficaram em São Paulo? Sim, todos moram em São Paulo. ainda. Todos moram em São Paulo. Todos. E a sua mãe? A minha mãe faleceu já. Ah, ela é falecida. Tem tempo já, Rosa? Já. Faz 10 anos que ela faleceu. 10 anos. Então, uma grande família. Uhum. Vocês costumam se reunir com os irmãos, se encontrar? Quando a minha mãe era viva, a gente ia 2 vezes por ano para visitar. Hoje a gente vai pouco, né? Porque como a distância para uns é perto, outros é longe, né? Mas a gente, quando vai a curso, a gente se reúne. Às Uhum. vezes lá. Rosa é mãe da Alexia, que está aqui com a gente, e Sim. mais 2 filhos, né? Como se chamam? É Miriam e Alex. Que idade eles têm, Rosa? Tem 27, a minha mais velha, e o menino 22. 22. E a Alexia? Tenho 27. Não, ela vai fazer 28. Ah, tá. A diferença é só meio. É pouquinhos, nasceram bem pertinhos uma da outra, então acontecia. Eu e a minha irmã também somos assim. Eu sou a mais velha e tem uma outra que veio coladinha de mim, que legal. E Rosa, como é que surgiu a oportunidade de você empreender, ter o teu negócio? Me conta essa história. Olha, como eu vim de São Paulo e eu trabalhava no ramo do comércio, e Saudades, ele era muito lojas familiares, né? Então,
Não tinha, eu também não falava em alemão. Então surgiu a dificuldade de mexer com meus cabelos e das minhas filhas, que era cacheado. E eu tinha uma vizinha que ela tinha uma foto flash, que ainda existe lá, né? Com o vestido de noiva. E eu comecei arrumando noiva e formando. Aí dali eu comecei o salão. Aí foi quando eu comecei a empreender dessa forma. Lá em Saudades. Você viu uma demanda ali junto da tua vizinha e decidiu. Ela falava assim, ó, tu tem potencial, vou te ajudar. Aí eu falei, mas eu não tenho meu curso. Não, mas tu consegue. Mas eu fazia dupla jornada. Eu trabalhava em chão de fábrica e fazia um salão perto. Mas, Rosa, tu já trabalhava com salão antes? Não trabalhava. Nada. Só minha oportunidade e comecei a fazer. E deu certo? Deu certo. Comecei em casa, no quarto do meu filho. Aí depois a gente construiu o salão ao lado. E aí vocês se mudaram para Pinhalzinho depois disso? Não, depois de 18 anos a gente mudou para Pinhal. Ah, bastante tempo. Sim. Mas também por oportunidade do mercado de trabalho mesmo? Sim. Trabalho? Entendi. E a Alexa trabalha junto no salão da Araújo's Hair? Sim. Eu lembro desse início, né, da mãe quando eu tinha 6 anos, dela arrumando noiva e a gente ao redor, assim, pertinho e vendo, ajudando a segurar o bebê da cliente que tava junto, ou pegando a coroa pra colocar no cabelo da noiva, assim, essas coisas, assim. E eu fui crescendo vendo isso. Teve um período que minha mãe, ela fez freelance em outro salão e não deu muito certo, por algumas questões pessoais. E eu lembro do meu pai falando, não, você vai começar em casa. Daí eles montaram o quarto do meu irmão, tiraram o berço deles, colocaram tudo no quarto deles. E eu lembro de uma sabe aquelas passadeiras de roupa de madeira, na época? Aí ele fez uns buracos para colocar algumas escovas, pegou o espelho do quarto deles, colocou lá no quartinho. Aí eu lembro que compraram uma cadeira e a sapateira foi onde a gente colocou os produtos. O lavatório era na lavanderia mesmo, onde a gente lavava onde a gente lavava as roupas, a gente colocou o lavatório ali. Que legal. E tudo a gente fez dentro da vigilância até. E teve várias situações, porque como eu era criança, eu tava no meio, então na escola mesmo me perguntavam, mas tu ajuda, tu mexe com tesoura? Tinha essas questões, assim, então teve várias situações até do conselho tutelar bater lá em casa e perguntar, mas assim, desde sempre eu estive no meio, eu sempre vi isso acontecendo e aos poucos eu fui me envolvendo, né, tanto que vendo toda a trajetória da minha mãe, ela não gostava que a gente ficasse brincando muito e que a gente levasse a vida a sério, né? Então teve várias situações assim, eu lembro com 15 anos, que eu achava que eu ia ser jogadora de vôlei, né? Eu treinava vôlei e a minha mãe me falava que eu tinha que trabalhar, que tinha que vir dinheiro de algum lugar. E com 15 anos ela me fez decidir, ou é isso ou é isso, né? Eu não tinha muita escolha. E aí eu lembro de parar, assim, de jogar vôlei e seguir isso. Tanto que quando eu cheguei no terceirão ali, tinha essa incógnita de... Porque eu não via como uma empresa, algo que era meu, né? Porque ela sempre falava que era algo pra gente seguir. E eu me senti parte disso, né? Às vezes dentro, eu fazia pirraça quando era adolescente, mas eu me encontrei nisso, assim. E depois de muito tempo eu vi que é isso que eu quero, sabe? Pra seguir. A tua irmã e o teu irmão também trabalham junto ali ou não, Alexia? Não. A minha irmã, no início, ela era manicure no salão. Mas aí ela não quis seguir, ela seguiu pra área da advocacia. E o meu irmão, durante um período, ele ajudou na parte administrativa, mas aí também ele seguiu outro caminho. E você ficou junto no salão? Que legal. Mas os teus filhos, Rosa, nasceram em Saudades? Não. Ou nasceram em São Paulo? As duas são paulistas e uma saulense. Nasceu depois, então, quando você já estava aqui. Depois de 5 anos ele veio. Entendi. E como você vê, claro que, olha só, você teve a experiência em lugares muito diferentes, né? Quer dizer, eu tô falando de Pernambuco, tô falando de São Paulo, tô falando de Saudades, né? São realidades
bem diferentes, eu imagino. Como foi para você lidar com essa diversidade, esses desafios, não só culturais da língua, como você disse, em Saudades a gente tem um dialeto muito forte das pessoas, né? Tem uma tendência muito forte ao pessoal falar na língua alemã, né? E você passar por tudo isso, que tipo de desafio você enfrentou nesse processo, Rosa? Olha, foram muitos, mas os desafios vêm para você seguir em frente, usar como combustível. Então, a gente tem que chegar nos lugares, observar e ver, porque não é o teu lugar, né, de origem. Então, a gente tem que se adaptar e ver para depois seguir. Não adiantava chegar lá e achar que tudo era como eu queria, igual era em São Paulo, no Pernambuco. Mas, para mim, assim, eu não vejo muito desafio, só tem que seguir. Não dá pra gente ficar, como se diz, se vitimizando. Sim. Alexia, como foi para você ver a tua mãe se posicionar no mercado em relação à nossa região aqui, tá? Se posicionar no mercado como uma profissional que ser respeitada em relação a isso. Você via desafios em relação a ter clientes ou não? Foi fácil, o pessoal realmente batia na porta e já chamava? Como é que foi? Bem, fácil nunca foi, né? E eu sempre lembro que minha mãe falava muito sobre o não a gente tem, então assim a gente tem que ir atrás. E sempre ficou claro que talvez para nós sempre seria mais difícil para essas questões. E ela sempre buscou se especializar. E ela falava que se a gente sabia uma coisa, tinha que saber ela 3 vezes melhor, saber como aplicar. Pelas questões de talvez fazer algo errado custaria muito mais caro do que fazer algo certo. E que essa dificuldade desse posicionamento, assim, foi muito mais na parte técnica e não abaixar a cabeça, assim. Isso eu percebi muito durante muito tempo. Isso me inspirou, até porque e me inspira até hoje, justamente pela questão do lugar que nós estávamos, que a gente veio, então, pela história toda da família. Tem essa questão de olhar e fazer o negócio dar certo. Sempre foi falado isso, meu pai sempre falou isso, e essa questão de se posicionar e mostrar para o que veio sempre foi algo muito forte. Então, críticas, coisas ruins sempre iriam existir, vão falar. E uma coisa que eu gosto muito que meu pai fala é: vamos falar, então vamos dar um motivo para falar. E eu vejo isso me motiva até hoje, assim, como a profissional que eu venho me construindo, né? Foi vendo o que minha mãe fez lá atrás. É aquela coisa, né? Se você faz, vão falar. Se não fizer, vão falar também. Então, quer saber? Bora pra cima e vamos fazer acontecer. O seu marido, Rosa, hoje ele trabalha ainda com a DAS? Não mais? Ele segue trabalhando com a Sim. DAS. São muitos anos, então, dedicado à empresa já. Uhum. E sempre pela fala de vocês, ele sempre foi um grande incentivador Sim, ele do negócio de Ele vocês. sempre está por trás. Não aparece, mas ele está sempre conosco, né? Aham. Ele vai fazer, ele tá junto. Vai fazendo as coisas ali dos bastidores, né? Muito dos bastidores. Uhum. Como vocês olham para o negócio, Rosa, hoje, assim, eu fico imaginando, chega no final do dia, você fechar as portas do salão e olhar para trás e ver tudo isso que você construiu, que você tem ali. Que sentimento você carrega quando você olha para o teu negócio? De vitória. 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 Isso. Muito cascalho, o que foi caminhado sobre muito cascalho para chegar até aí. Sim, bastante. Mas não podemos desistir, né? Sempre cabeça erguida e fazendo certo. Não é uma opção desistir, né? Não pode ser. Não. Rosa, como você vê o fato de ser mulher empreendedora? Por mais que a gente fala de um mercado da beleza, né, que tem uma tendência muito grande ao público feminino, não que ao público masculino também não seja presente, muito pelo contrário, isso é uma coisa que mudou muito, né, nos últimos anos. Mas o fato de você ter um negócio, né? Eu tenho um negócio também, e a gente sabe que existem alguns desafios pelo fato de ser mulher empreendendo, mulher na frente de um negócio.
Você teve dificuldades em relação a isso? De talvez chegar em ambientes até mesmo para se profissionalizar ou algo nesse sentido, e às vezes é muito homem e a gente acaba se sentindo até um pouco constrangida, né? Então, desafios. Você viveu desafios pelo fato de ser mulher empreendendo? No meu ramo, não. Assim, num aprendizado, não. Porque a maioria são mais homens gays. E eles são mais amigos, vamos se dizer, né? Uhum. E as mulheres, elas se reúnem, mas é diferente. Mas eu não vi muita dificuldade, porque eu sempre enfrentei, não fiquei muito quieta. Tu não é de ficar quieta, tu peita, assim, tu Sim. fala mesmo. Sim. Ah, legal. Eu gosto da sinceridade, isso é muito importante. Aham. E falar é a melhor coisa, você não guarda, então você vai adiante. Rosa parece de um semblante muito pacífica, muito tranquila. Você é assim ou eu que tô Não. equivocada? Eu que tô equivocada, então, que eu conhecendo ela agora. Não é não, Alexia? Não. Tô enganada. Não, ela é igual você falou, ela É? é de peitar. De peitar. Sim. O que é certo, Rosa. Isso aí. Eu não gosto muito. E assim, nós temos no salão a norma que a gente não gosta da fofoca, a cliente tem que se sentir acolhida, né? Porque assim, no salão o homem ele fala, é um momento de fofoca. Não, não é. Isso só quem traz, mas a gente não deixa isso acontecer. Porque imagina que você cuidar e depois falar no meio da fofoca da brilhada e aí fica como? Eu não admito. Não gosto. E até tem um pouco disso, né, do mercado. A gente ouve, né, as pessoas falando, vai no salão pra fofocar, né? Às vezes a gente ouve isso No na nosso rua. não existe. Que legal. Não tem. Que legal. E esse é um grande desafio, né, em relação a esse mercado. Vou te dar um exemplo. Quando tem alguns lugares, né, claro que eu não vou citar, mas, por exemplo, vou fazer uma unha. Eu já cheguei a trocar de salão, trocar de manicure, não pela qualidade, mas pela conversa que eu ouvi ali. Desagradável. Muito desagradável, sabe? Muito esse contexto como você traz da fofoca, ou aquela opinião que ninguém te pediu, mas que tá ali, sabe? Então, isso é importante, a gente olhar para isso que, claro que a técnica é fundamental, a qualidade do serviço que você está entregando, mas que tipo de ambiente você está vivendo ali. E é isso que vocês estão construindo. Isso aí. Eu vejo que tem muito disso em São Paulo mesmo também, né? Sim. Porque você vai viver a experiência, né? Tu tá 1 hora ali, 2 horas, uma tarde, às vezes. Tem que ser agradável, tem que ser gostoso. Sim. Não dá pra ser um ambiente de fofoca, você não volta. Uhum, Porque tu já vem com todos os teus problemas, e daí tu vai vir mais problema do outro, uhum. não vai te fazer bem. Mas vocês costumam conversar com as clientes? Sim, a gente interage com vários assuntos, tanto de livro, viagem, comida, então a gente tem abordagem diferente. Uhum. Né? Tem outros que vai gostar de falar de política, a gente vai falar de futebol. Então a gente tem que estar sempre atualizando no mercado para poder você saber o que conversar. O que está acontecendo. Exato. Mas nada de falar de ciclana, beltrano, fulano. Não é essa a ideia. Não. Que é o que acontece muito. A gente já não tem muito. E vocês percebem, Alexia, que às vezes o público de fora vem tentando trazer isso, vem tentando começar, foi lá fazer um atendimento e tenta trazer uma fofoca e vocês cortam? Como é que funciona? Então, eu gosto muito de falar algo no sentido assim, que o ambiente, como você comentou, ele acaba tendo uma cultura. Então, se permite, isso se prolifera, mas se não permite, isso não acaba batendo. Então, automaticamente esse público vem, mas ele acaba não ficando. Justamente por essa questão da gente já não ter essa cultura, sabe? Então, não é algo que é alimentado. Ou algo que eu gostaria de complementar é que o padrão que a gente acaba seguindo, justamente por todas as coisas que o salão passou desde o início, é o respeito. Então, é o respeito da cliente para nós e nós com a cliente, com as suas indiferenças, com o trabalho indiferente, a questão de classe. O respeito é algo que precisa ser recíproco e caso ele não seja, não se sustenta essa parceria, né, do cliente e da nossa parte. Né? Que legal. Basicamente essa cultura que a gente vem colocando e no início o salão foi dentro de casa, né?
teve um momento em que eu pensei sobre isso, meu pai fez pensar sobre visão e valores. E eu vejo muito que, assim, foi dentro de casa e a nossa casa é algo muito íntimo, né? E tu trazer a empresa para dentro de casa é algo que vai ter uma rotatividade de pessoas diferentes o tempo todo. E com esse contexto, a maior cultura que a gente criou foi justamente de acolhimento, de fazer a pessoa se sentir bem, se sentir em casa, à vontade. Então, se tem alguma coisa que nos incomodaria, incomoda a cliente também. Então, hoje eu vejo basicamente que é dessa forma, assim. É reciprocidade. Que legal. Rosa, se você olhasse, né, para aquela menina lá no... Qual é o nome da cidade lá de Pernambuco? Serra Talhada. Serra Talhada. É. Se você hoje, né, olhasse para aquela menina lá de Serra Talhada que saiu de lá e foi para São Paulo, você imaginava que seria dona de um negócio um dia? Não, nunca imaginava. Mas quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu era vendedora já. Vendedora. Já estava na área das vendas, então. Já eu vendia tapioca, tem vez que eu vendia doce de goiaba, então assim, eu sempre estava negociando algo. Porque dava dinheiro, então trazia alimento para casa, então eu estava sempre nessa área. Sempre com alguma atividade. Sim. Eu sou muito nova, então. Sim. E lá em Serra Talhada você estudava também? Lá, quando meu pai faleceu, eu tive que abandonar os estudos, porque eu tinha que ajudar minha mãe e meus irmãos menores. Uhum. Que ela tinha que trabalhar e eu tinha que ficar com eles. E na época você estava em... Você tinha quantos anos? Na época, Quatro. Meu pai faleceu, eu tinha 4. 4 anos. Entendi. Aí eu tinha ainda um recém-nascido, aí tinha um ano e meio, porque naquela época era uma tarefa de outro, né? Era. Aí eu tinha ainda mais 5 anos. Depois de... E aí tinha que ajudar. E você imaginava, Rosa, uma mudança tão grande assim de vida, sabe? Da vida de uma forma geral, daquela época, quando você era aquela menina de 4 anos lá em Serra Talhada e hoje. E eu falo de tecnologia, de acessar a informação, de conseguir as coisas. Como é que era para você esse mundo assim, quando você saiu ali de Serra Talhada e foi para São Paulo, por exemplo, onde tudo acontece, vê tanta coisa assim? Olha, eu nunca imaginei que eu iria estar onde eu estou hoje, né? E são muitas caminhadas até chegar onde você está hoje, né? Porque é um filme, né? Vai lembrar, passa um filme. Muita coisa acontecendo. Mas vocês sempre foram muito família que sustenta. Sim, sempre família. Com o marido, os filhos, né? Eu vejo vocês têm, né, essa importância, né, para a família, de mostrar que realmente estamos juntos, né? A forma como a Alexia fala de você também, do pai, que legal isso. E é algo que é de vocês já, e vocês repassam para os filhos. Sim, é familiar. É que eu passo valor para meus filhos assim. Hoje, a maior base que nós temos é o pai, mãe e irmão. As pessoas que são de fora, uns vão ajudar e outros não. Porém, você vai ter 1 ou 2 amigos, e é só. Mais você não vai ter. Vai ter só gente para criticar o que você está vindo fazer. Então, se teu pai, tua mãe, tua base não te ajudar, não vai ter nada. E essa Rosa que a gente vê hoje, que a gente estava falando, né? Ela pinta mesmo. Essa Rosa, ela sempre foi assim ou você foi se construindo? A vida te deixou assim, te moldou assim? A vida me moldou assim. A vida te moldou assim? Te moldou. Porque cada lugar que você vai, você tem que ter, né, um pouco de ser forte para poder conseguir algo, né? Não dá para baixar muito a cabeça. E nunca querer coisas erradas, né? Porque o caminho errado não te leva a lugar nenhum. A vida é feita de escolhas, né, Rosa? Isso. Muitas escolhas. Exato. E a Alexia, tu gosta desse universo? Então parece que sim, né? Pelo que ela traz, se identificou bastante com esse ramo. Que legal. E você vê como um desafio ser mulher à frente de um negócio? Eu não sei como responder essa pergunta. Está começando ainda, Sim. tá aprendendo. A partir do momento que você vai se construindo, né? É claro que é um mercado mais feminino mesmo,
mas ainda assim, tantas atualizações, né? Um mercado que muda muito, tecnologia, produto, informação. Vocês estão num mercado que é prestação de serviço, mas muito, quer dizer, tem que fazer marketing, tem que fazer compras, tem que fazer vendas, tem que fazer financeiro. É um grande negócio que vocês têm na mão e precisa aprender a lidar com tudo isso. Isso é assustador para você ou é tranquilo, Alex? É um pouco assustador e, como a minha mãe fala, bastante, muito desafiador, né? Assim, durante muito tempo, quando a gente tava lá em Saudades, já a gente comentava e queria muito ter equipe, né? Então, hoje, o que tá sendo muito mais desafiador é a gente conseguir consolidar essa equipe e fazer com que ela fique unida e que acaba ficando dentro da cultura do salão e algo que seja um ambiente em que elas gostam de ficar e ficam, né? Então, hoje, baseado em tudo que é desafiador, esse é o maior, assim. Sensacional. São quantas pessoas hoje na equipe? Hoje são 6 ou São 7. são 7 7 pessoas no time 7 já. mulheres. E com probabilidade de crescimento. Isso, é isso que a gente almeja, né? Aham. Elas estavam comentando aqui um pouquinho sobre, num futuro breve aí, talvez até o nosso podcast ir ao ar, aí a gente já vai ter alguma novidade sobre novo espaço, novo endereço, mas é isso, não se acomodar, né, Rosa? Nossa. A gente está sempre em movimento. Sempre sair da zona de conforto, porque estando confortável você não cresce. Precisa estar em movimento para crescer. Isso É aí. importante. Rosa, para a gente finalizar, e eu quero que você pense com muito carinho naquela Rosa lá de Serra Talhada, né? Aquela menina que saiu de lá. E se você pudesse hoje olhar nos olhos dela e dizer alguma coisa para ela, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e olhar e deixar uma mensagem para ela, que mensagem você diria para ela, Rosa? E ela não poderia ter feito diferente do que ela fez até hoje. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Não tem como não fazer, né? Não tem como o caminho ser diferente. Porque aquela que era lá atrás e hoje tá se construindo, né? Não se destruindo ao mesmo tempo. É um processo. Um tijolinho de cada vez, né, Rosa? É um processo de construção. Vai ser muitas coisas, né? A gente vai indo, né? Nessa caminhada do mundo, né? Que ele não é tão feliz, é mais cruel, né? E a gente que faz a nossa vida ser feliz, né? Com nossas caminhadas. Sempre escolhendo um lado bom, né? E a Alexia? Vou fazer mais uma pergunta para você, Alex. É que é difícil, tem muitas coisas por falar. Bem complexa. É que as minhas caixinhas ficam fechadas, né? A gente só abre um pouco de cada uma, né? Fica fechada para ti, para crescer. E a Alexia, se pudesse deixar um recado para aquela menininha de 15 anos que o pai encurralou e falou, ó, a mãe encurralou e falou, ó, eu vou no salão, o que vai ser? Se pudesse olhar para essa menina, deixar uma mensagem para ela, o que você diria para a Alexia de 15 anos? Eu acredito que eu diria pra ela ter coragem e que nada do que os nossos pais falam pra nós é pro nosso mal, sempre pro nosso bem e sempre seguir se construindo. Eu acredito que eu falaria isso. É difícil essa pergunta, né? É difícil. Mas bem colocado, Alex, é bem por aí. Eu costumo dizer, Alex e Rosa, né, toda vez que a gente grava com mulheres, eu sempre convido as mulheres a pegar um papel e uma caneta, anotar alguma ideia, né, alguma frase de impacto, algo que tenha feito sentido na vida delas, né? E eu anoto a minha. Anoto a minha quando eu sinto que é algo que vai fazer diferença para mim. E eu gostei muito, Rosa, quando você disse assim, eu uso os obstáculos para ter mais combustível. E é uma frase que me tocou bastante pela força que ela tem. Como você disse, são muitas caixinhas, você vai abrindo um pouquinho de cada uma delas, e eu imagino que dentro de cada caixinha tenha um pequeno, grande, médio, enorme obstáculo,
e você usa tudo isso como combustível. Olhar para a vida, né, com essa intenção de não criar uma grande dramaturgia, né, se fazer de vítima, como você falou, e a ideia é muito pelo contrário, é que a gente cresça, se fortaleça nesses obstáculos. E é isso, é a gente crescer e ter disso combustível, botar energia nisso para crescer mais, Rosa. É isso aí. É assim que você encara a vida. É, porque se vitimizar a gente não cresce, né? A gente fica no mesmo lugar. Então eu vou usando a meu favor, né? Não se vitimizando, não ligando. Só enfrentar a vida como ela é. Isso aí. Precisa enfrentar a vida como ela é. Que legal. A Alexia tem uma grande mãe ao lado, né? Pra aprender. Me inspira todos os dias. Que beijo. Que joia, que joia. Gente, eu quero agradecer demais pela presença da Alexia e da Rosa. Essa é uma primeira temporada de podcast. E se Deus quiser, a gente vai estar fazendo uma segunda temporada aí. Quero poder, talvez num projeto um pouco diferente, estar sentando com vocês de novo, para a gente estar conversando um pouquinho mais, estar podendo evoluir um pouquinho mais. Eu tenho certeza que tem muito mais conteúdo que vocês possam estar ajudando e inspirando outras mulheres, encorajando outras mulheres que talvez, Rosa, não pegou esse obstáculo e transformou em combustível. Infelizmente, a gente sabe que uma grande parcela das mulheres faz exatamente o contrário. Elas enxergam, dão de cara com o obstáculo e travam. Eu não posso dizer que usam isso para se vitimizar, talvez é de cada mulher, e a gente sabe que uma é diferente da outra, mas nem todas veem a vida como você vê, e de peitar mesmo, né? E a gente quer poder cada vez mais, através de histórias de outras mulheres, encorajar, mostrar que dá para seguir em frente, que tem que levantar a cabeça e fazer acontecer, a gente não se deixar bater, não se deixar desmoronar e desistir. E desistir, porque a gente vê muita mulher que é incrível, mulheres batalhadoras, mulheres assim, de cabeça erguida, mas que em um determinado momento da vida elas podem pensar em desistir ou até muitas vezes desistir mesmo, né? Quantas que eu conheço, quantas que vocês conhecem? Tenho certeza que sim. Que às vezes acaba acontecendo isso, né? Mas vamos lá, que possamos servir de inspiração e vocês através do salão da autoestima também, né? Cuidando muito das mulheres por fora, mas por dentro também. Que legal, que bom. Muito obrigada, Rosa, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, tá? Eu agradeço pelo convite e pela confiança de ouvir nossa história. Imagina! Alexia ficou assim, será que eu vou pra mesa? A gente convenceu, ela veio pra mesa e falou bonito. Obrigada, Alexia. Eu que agradeço pelo convite e por poder participar do projeto de vocês, que é o Viva a Voz Dela. Muito obrigada. Gente, eu encerro aqui esse episódio do Viva a Voz Delas com duas mulheres. E olha só, pela primeira vez aqui na mesa, né? Uma mãe e uma filha, nós não tínhamos ainda vivido essa experiência, então a gente fecha com chave de ouro, com duas mulheres aí empreendedoras, olhando para frente para fazer acontecer. Tenho certeza que esse episódio vai contribuir muito também e te inspirar. E, como eu disse anteriormente, espero muito ver você aí no nosso próximo capítulo do Viva a Voz Delas, que se Deus quiser, logo em logo a gente tá publicando aí alguns conteúdos para mostrar os próximos passos. Muito obrigada de coração por você que esteve com a gente nessa jornada e até breve.